há um grande ponto de interrogação sobre o futuro do país, com os fatos que estão se sucedendo e que estão sendo divulgados pela mídia nos últimos 2 meses, praticamente. Tudo começou no dia 6 de dezembro, com a revelação do escândalo do COAF em cima de vários deputados no Rio de Janeiro, alguns presos, inclusive, e seus assessores numa operação típica de posse de dinheiro público por parte desses deputados, usando como laranjas esses assessores que não são mais do que meros cabos eleitorais, que todos sabemos ganham salários da faixa de 2, 3 mil reais, mas cujos cargos no setor público giram em torno de 10 mil reais por aí. É uma prática muito comum aqui no Brasil, nas câmaras municipais, para vereadores, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional. Infelizmente, o Brasil tem um custo altíssimo no setor público, no Legislativo, no Judiciário, no Ministério Público, fora o Executivo, com muitos cargos políticos, cargos de confiança, que consomem bilhões e bilhões de reais por mês, pagos por todos nós. Ora, é estranho que isso, que é de um conhecimento muito claro nas pessoas que acompanham o setor público, não tenha sido abordado pela mídia e só agora estoura com o escândalo do COAF. Mas o problema que motivou esse escândalo foi exatamente o relativo a Fabrício Queiroz, um assessor do gabinete do filho do presidente, Flávio Bolsonaro. Essas questões poderiam, talvez, não ganhar a dimensão que ganharam, porque se o Fabrício se apresentasse quando foi chamado pelo Ministério Público para prestar os esclarecimentos, ele simplesmente sumiu e só foi reaparecer 20 dias depois, não perante o Ministério Público, mas numa entrevista infeliz no SBT. Ou seja, ele perdeu uma excelente oportunidade de esclarecer as coisas e depois ele alegou problemas de saúde, como todos sabemos, e a partir daí até agora ele simplesmente não compareceu e, ao que tudo indica, não vai comparecer ao Ministério Público. E o Ministério Público, através do seu presidente no Rio, declarou que iria o processo dele sem ouvir as alegações dele e processar criminalmente, processar como um problema grave, e ele então teria que se defender perante o Tribunal de Justiça. Ocorre que, para a estranheza geral, o filho do presidente, Flávio Bolsonaro, entra no Supremo Tribunal Federal pedindo que fosse paralisado esse processo, alegando uma série de razões. Isso foi suspenso num ato do ministro Luiz Fux, que estava de plantão. Aliás, aqui no Brasil, quando você quer escapar de alguma coisa, você usa sempre o plantão de um juiz e articula, provavelmente, com esse juiz uma saída. Isso já aconteceu num episódio com Lula e acontece agora nesse episódio com Flávio Bolsonaro. Só que a coisa assumiu uma gravidade muito maior, porque Flávio não estava sendo investigado. Investigado era o Fabrício Queiroz. E aí ele assume para ele, portanto, um problema que não era dele. Jamais Flávio entraria no Supremo sem antes combinar isso com seu pai. Seria uma traição, porque evidentemente isso traria repercussão política muito forte. E aí não é Flávio que entrou no Supremo. É Flávio e provavelmente o próprio presidente. Isso é mais grave ainda porque levanta suspeita também sobre o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Porque será que o Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, não consultariam a sua principal pessoa que poderia opinar sobre isso, que é o ministro da Justiça, que conhece os meandros da Justiça, conhece as pessoas do Supremo? Então, essa questão mudou de tom, ela passou a atingir em cheio o governo.
o que está levando uma tranquilidade às autoridades do governo, especialmente aos militares, que querem ver o problema resolvido, com que Flávio esclareça isso, porque seguramente o Supremo não vai manter a decisão liminar do ministro Luiz Fux, ou seja, vai devolver, provavelmente, esse processo para a continuidade do julgamento no Rio de Janeiro. Tudo isso acontecendo nas vésperas da ida do presidente a Davos, um momento muito importante para a imagem do Brasil no exterior, onde eles foram para apresentar um novo governo, um cartão de visita, e buscar investimentos estrangeiros para o país. Ora, aquilo que dominou a ida a Davos não foi bem isso, pelo menos naquilo que a mídia destacou. E gerou, inclusive, um problema grave, que foi a ausência, coisa que nunca acontece lá em Davos, de toda a delegação brasileira, ou seja, do próprio presidente, mais Paulo Guedes, ministro da Economia, o próprio Sérgio Moro e o ministro das Relações Exteriores, que estavam com uma agenda anunciada de uma entrevista coletiva com a mídia internacional, simplesmente não foram, alegaram absolutamente nada. Tudo isso muito grave. Enquanto isso, eu não sei bem porquê, mas está acontecendo, de que a Bolsa de Valores, que reflete a opinião do mercado, aquilo que o mercado avalia sobre a economia brasileira, continua subindo, batendo recordes. Ou seja, há uma visão de mercado e uma visão de sociedade em conflito. E, sinceramente, eu não sei aonde isso vai dar. Fala-se que virão, se passar a reforma da Previdência, coisa que o mercado acredita que vai passar no Congresso, viriam cerca de 100 bilhões de dólares para cá, o equivalente a quase 400 bilhões de reais. É muito dinheiro. E que isso animaria a economia. Vamos aguardar, vamos ver, vamos acompanhar isso, porque essa página, ela trata de economia e política. E na questão econômica, que interessa ao país, porque é a partir dela que vai haver a possibilidade de uma retomada do crescimento. Então, o sucesso da economia é fundamental para todos nós. Nós precisamos disso. Mas, se a política deixar essa questão em segundo plano, não passa a reforma da Previdência como eles querem. Eu já falo nessa página há muito tempo que essa questão da reforma da Previdência não é decisiva, pelo contrário, para as finanças públicas, porque a Previdência Social, em vez de dar déficit, ela dá um resultado positivo, porque o dinheiro que se destina aos aposentados e pensionistas irriga a economia e volta para a economia, gera crescimento econômico, gera arrecadação, e eles não consideram isso nas análises, que são perfeitamente frágeis perante a realidade de um estudo sério e bem embasado sobre a questão da Previdência Social. E mais, eu tenho falado aqui nessa página, tenho escrito artigos que não se discute a questão da Previdência baseado no fato de que o governo fala que vai ter um déficit assim, assim, assado em 2060, mas não prova, porque tem que provar. Não se mexe com a sociedade, com o interesse de milhões de pessoas, quando você não dá à sociedade os elementos necessários para checar se essas previsões do governo são reais ou não. A lei de responsabilidade fiscal é clara. Cada vez que o governo fala sobre um assunto ou vai legislar sobre um assunto que traga repercussões fiscais fortes na sociedade, ele tem que apresentar não apenas a metodologia do cálculo, mas também a memória de cálculo e as premissas. E isso o governo até agora não apresentou. E o estranho é que nenhum parlamentar no Congresso tenha solicitado isso. Mas aqui na rede social, vamos iniciar uma campanha de pedir com que aquilo que o governo fala passe por uma auditoria, que haja transparência, exatamente no momento em que o governo quer reduzir a transparência dos atos públicos dele perante a sociedade,
como recém-anunciado ontem, com relação a documentos secretos que passariam a ser muito mais agora, numa verdadeira situação de descalabro com relação ao respeito à sociedade, que tem que vigiar o governo. E se esse governo tem a pregação da honestidade, do combate à corrupção, ele está caminhando pela porta errada e isso vai afetar cada vez mais todas as expectativas que nós gostaríamos de ter para um bom governo ao nosso país. Quero te convidar para seguir a nossa programação com muitas coisas interessantes ligadas fundamentalmente à economia e à política, onde você participa e dá a sua opinião. No YouTube é muito simples. Você aperte inscrever-se e não esqueça, tem o sininho para você receber o material que nós disponibilizamos aqui. Contamos com você na nossa comunidade. Palavra de Amir, tá bom? Muito obrigado, tudo de bom.